Tu já sabe o que eu vou falar, né? Pegar o caderno, canetas e fazer anotações sempre. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Samuel de Geografia e seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal. O conteúdo dessa vez é a hidrografia do Brasil. Quando nós falamos em hidro, nós temos que lembrar de água. Então, o que nós vamos falar? Sobre a água presente no nosso país, mais especificamente os rios, que são os mais representativos, tá? E aqui, ó, já no título eu digo uma coisa super importante para vocês que não podem esquecer. O Brasil é o país que possui a maior quantidade de água do mundo, tá? De água potável. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. 70% da água está no norte do nosso país, tá? Bom, se vocês pensarem que o Rio Amazonas está no norte, vocês já podem ter uma boa ideia de que isso aqui de fato é verídico, né? 15% da água está no centro-oeste, 6% no sudeste, 6% no sul e 3% no nordeste, tá? Eu vou repetir o que eu acabei de falar. O Brasil é o país com a maior quantidade de água potável do mundo. E nessa aula eu vou provar isso aqui para vocês. Deem uma olhada, para quem ainda tem dúvida da quantidade de água que o nosso país tem, todos os rios do Brasil. Pessoal, é muita água, tá? É muita água. E aí, já pode surgir aquele questionamento, mas dizem que a água potável, aliás, que a água vai acabar. Assim, né? Pessoal, a água assim não vai acabar, né? Oceanos e tal, mas a água potável, gente, a água não é distribuída de forma igual no nosso planeta, isso vocês também precisam lembrar, tá? Apesar, nem no nosso planeta e nem no nosso próprio país, porque vejam bem, é muito curioso, né? Mas é uma questão natural, né? Que simplesmente aconteceu aí. Natureza quis, certo? O Brasil, apesar de ser o país com a maior quantidade de água potável, nós temos milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, né? Então, assim, claro que isso é uma falta de saneamento básico, é uma questão ambiental, é uma falta de investimento e uma indiferença com a população, né? Com as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Mas é uma contradição que jamais deveria existir, porque é uma coisa absurdamente injusta. Um país com tanta água disponível e milhões de pessoas não tendo acesso a essa água, né? Então, fica o questionamento e esperamos que ocorram mudanças. Eu acho que já deveriam ter ocorrido há muito tempo, mas seguimos aí, né? Então, ok, quantidade de água no nosso país. Agora, pessoal, a nível planeta, de que forma a água se distribui? Quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui. A primeira forma que eu acrescentei são rios, tá? Ponto. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Até alguns anos tinha uma dúvida entre o Rio Amazonas e o Rio Nilo, lá na África, né? Mas sim, por alguns metros, se eu não me engano, por cerca de 200 metros, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, certo? Então, beleza, pessoal, o Brasil tem muitos rios, muita água. Lagos é uma outra forma que a água pode se apresentar no nosso planeta. Sobre os lagos, eu quero que vocês lembrem sempre que o Brasil não possui muitos lagos, tá? Não possui. Tem um lago grande lá em Brasília, só que é um lago artificial, é o chamado Lago Paranoá, que é um desvio feito, é uma canalização, né, do Rio Paranoá. E quando Brasília foi construída na década de 50, eles trouxeram, trouxeram aquele lago, fizeram aquele lago artificial na região, porque ela está num clima que é bastante seco em boa parte do ano, né? Então esse lago ajuda a trazer umidade para aquela região. Mas lembrem, o Brasil não possui muitos lagos, tá? Mares e oceanos, outras formas que a água pode se apresentar no planeta. A pergunta é muito comum, qual é a diferença de mares e oceanos? Pessoal, é simples. Mar, a gente pode entender como
uma área, digamos assim, né, com muita água, com terras ao redor, cercada por terra, tá? Por exemplo, lá o mar Mediterrâneo, Mar Morto, Mar da China, lá embaixo, né, Mar Meridional da China, enfim, aliás, é cercado por terra, né, por continente, por ilhas, enfim. Já o oceano é uma coisa mais ali, ó, aberta, né, que nem entre o Oceano Atlântico tem toda a América, e aí lá em cima tem a Europa, daí mais para baixo tem a África, né? Então não é uma área com muita água, mas cercada, né? Não é uma área mais aberta, certo? Então essa seria basicamente a diferença entre mar e oceano. Outra forma que a água pode se apresentar é através das geleiras. E vocês têm que lembrar que o Brasil é um país tropical, é o maior país tropical do mundo. O que significa mesmo? A gente viu lá na aula de climatologia, que na área tropical ou intertropical do planeta, que é a mais quente, porque é a área que recebe maior quantidade de luz do sol, o Brasil, nesta área, é o maior país de todos, tá? Então, isso faz com que a maior parte do território brasileiro tenha climas quentes, certo? A exceção, né, a maior exceção, ou a mais visível, mais forte, é aqui no sul, o clima subtropical, que então pode sim fazer também bastante frio. Mas por que aqui no sul pode fazer tanto frio? Lembrando a questão da latitude, porque está mais longe do Equador, está mais ao sul, mais para baixo. Então quanto mais se afasta do Equador, mais frio fica. Por quê? Porque é uma área que vai recebendo cada vez menos luz solar, né? Indo para a zona temperada ali e por último na zona polar. Então, pessoal, o Brasil não tem geleiras, não se encontram geleiras no nosso país por dois motivos: por causa da sua tropicalidade, ou seja, o calor que faz, então não tem como ter uma geleira aqui, né? E porque o Brasil tem um relevo predominantemente baixo, né? Mais desgastado. São poucas áreas assim, ó, realmente mais elevadas. E as áreas mais elevadas, se eu não me engano, não ultrapassam 3.000 metros, né? E realmente são exceções. Então a maior parte do relevo brasileiro é baixo porque dois motivos: muito antigo e muito desgastado, tá? Então, quando eu falo em geleiras, pessoal, eu me refiro a essas aqui, ó, né? Eu falei da questão da tropicalidade, da altitude, nesse sentido aqui, ó, as chamadas geleiras alpinas, né? Porque existem dois tipos de geleiras: as continentais, que são essas que a gente é acostumado a ver, né, mais frequentemente, e tem as geleiras alpinas, né? Geleiras nas montanhas, no topo das montanhas, né? Então, voltando à última forma da distribuição de água no planeta, as águas subterrâneas, né, os famosos aquíferos, lençóis freáticos. E, claro, antes que alguém pergunte, podemos sim citar aqui também a água contida nas plantas, porque na vegetação, né? Porque nós vamos ver adiante que a vegetação tem muita água, tá? Bom, agora falando então de rio, vocês podem me perguntar: mas professor, afinal, o que é um rio? Gente, não tem segredo. Um rio é um percurso de água, tá? É só isso? Não, não é só isso. Nós temos mais explicações. Um rio é um percurso de água que tem algumas constituições, algumas partes, digamos assim. Tem a nascente, obviamente, em algum lugar esse rio tem que surgir, né? Tem o rio principal, né, o canal principal. Um rio tem o que chamamos de afluente, que é um rio menor que lança suas águas neste rio maior, tá? E tem ainda o subafluente, que é um canal ainda menor que vai lançar as suas águas no afluente, que por sua vez vai lançar as águas no rio principal. Então, pessoal, por exemplo, o rio Amazonas, depois acho que tem uma imagem, o rio Amazonas, tá, é um rio principal, obviamente, mas ele é cheio de ramificações. O que são essas ramificações? São outros rios, são os afluentes do rio Amazonas que lançam as águas nele, né? E esses rios afluentes podem, não é regra, podem ter outros rios menores que também lançam suas águas
né, neles. Então, um passa água para o outro, digamos assim, até que o Rio Amazonas, nesse caso, chega no Oceano Atlântico, onde se encontra a sua foz. E aí já chegamos, então, no destino final de um rio. O que é a foz de um rio? É um local onde o rio lança suas águas, onde o rio deságua. E pelo que eu acabei de falar aqui, você já pode entender que uma foz pode ser tanto no oceano, como em outro rio, né? No caso, um afluente tem a sua foz em outro rio, ele lança suas águas num outro rio, né? Num rio maior. A foz também pode ser num lago, tá? É isso aí, beleza, certo? E, gente, disso aqui tenho que falar para vocês. Essas partes, digamos assim, que formam um rio, formam uma bacia hidrográfica, tá? Uma bacia hidrográfica sempre vai ser formada por um rio principal, né? Claro, tendo a sua nascente, tendo a sua foz, pelos afluentes e pelos subafluentes, tá? Então, aqui ó, nós temos representadas duas bacias hidrográficas. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Tem aqui o rio principal, tá? Tem um afluente que vai lançar suas águas no rio principal, tem o subafluente que deságua no afluente que deságua no rio principal. Aqui tem outra bacia hidrográfica, tá? Pessoal, o que separa duas bacias hidrográficas? É uma elevação, tá? Uma elevação natural separando duas bacias. Então, tá, aqui tá a elevação. Então, deste lado tem a bacia A e deste lado tem a bacia B. E essa divisão de bacias hidrográficas é chamado de divisor de águas ou interflúvio, tá? Repetindo, o que divide duas bacias hidrográficas é chamado de divisor de água ou interflúvio, como vocês podem ver aqui. Aqui então mais uma representação, tá? A nascente de um rio, aqui o rio principal, um afluente, um subafluente e a foz. E, gente, acho que eu esqueci de falar, mas é uma coisa muito óbvia até por causa da lei da gravidade. Um rio nasce num local mais alto e vai para o local mais baixo, né? Então, por exemplo, o rio São Francisco, ele nasce na serra, lá no norte de Minas Gerais, na serra, eu só esqueci agora o nome da serra, se é a Serra da Canastra, eu não lembro agora, enfim. Mas nasce numa serra, né, claro, num ponto alto, e aí vai indo. Né? Então, um rio tem também na sua constituição, no seu percurso, o que chamamos de curso maior, o curso alto, enfim, ali o curso médio e o curso baixo, né? O curso baixo é próximo à sua foz, ele está quase chegando no seu fim, tá? Aqui, os cursos de água podem ser, isso aqui é muito importante, permanentes ou perenes, mesma coisa. Vocês já viram falar em rio permanente? Em rio perene? Acho que sim, pelo menos uma vez. Pessoal, o que é um rio permanente ou perene? É aquele rio que tem água o ano inteiro, tá? E dica, atenção, anota aí no teu caderno. A maior parte dos rios brasileiros são permanentes ou perenes, né? Mesma coisa. Ou seja, a maior parte dos rios brasileiros tem água o ano inteiro. Existem também rios, e o Brasil tem poucos, óbvio, rios temporários, tá? Bom, temporário já dá a ideia de que é de determinado tempo, determinado período. Os rios temporários podem ser intermitentes ou efêmeros. Um rio temporário vai ser intermitente quando em determinado período do ano ele vai ter água graças ao lençol freático, tá? Já um rio efêmero, ele vai ter água em determinado período do ano graças às chuvas. Está na época da chuva? Ok, vai chover bastante? Vai encher o rio? Vai. Depois vai parar de chover, acabou a época da chuva. Vai secar o rio? Sim, se ele for um rio temporário, se essa for a sua característica, sim, ele vai secar, tá? Então nós vamos afirmar que este exemplo é um rio temporário efêmero, porque ele vai ter água graças à chuva. Quando não chover, ele tende a secar, tá? No Nordeste eles são mais comuns, os rios temporários, tá? Sobre as regiões hidrográficas brasileiras,
Pessoal, assim, ó, eu sugiro que vocês conheçam um pouco mais as regiões hidrográficas brasileiras através da pesquisa, tá? Olhem um livro didático na internet, assistam vídeos no YouTube. Eu não vou abordar aqui as características de cada região brasileira, até porque são muitas, tá? Mas enfim, eu sugiro que vocês façam essa leitura por conta. Mas o que eu quero que vocês atentem aqui e não esqueçam, porque isso aqui pode ser uma pegadinha num vestibular. Pessoal, a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. Tá no Brasil? Tá no Brasil. Só no Brasil? Não, não tá só no Brasil. Não esqueçam. E aonde pode vir a pegadinha? A maior bacia inteiramente em território brasileiro, somente em território brasileiro, é a do Tocantins, Araguaia, tá? Então, pessoal, de todas essas regiões hidrográficas aqui, a maior que está somente em território brasileiro é a do Tocantins, Araguaia. A bacia amazônica está no Brasil? Sim. É grandona? Sim. Mas ela não está somente no Brasil, tá? Então, se pedir qual é a maior somente em território brasileiro, Tocantins, Araguaia, ok? Não esqueçam, faça essa observação lá no caderno de vocês, certo? Agora, tipos de foz. Vamos lá. Relembrando, pessoal, o que é foz? É um local onde o rio lança suas águas, onde ele deságua. Pode ser em outro rio? Pode. Pode ser no mar? Pode. Oceano? Pode. Lago? Pode também, à vontade, tá? Existem 3 tipos de foz, ou seja, 3 características dos locais onde os rios lançam as suas águas. Um tipo de foz se chama estuário. A foz de estuário tem como característica ser larga e bastante profunda, tá? Ela não apresenta obstáculos. O que são esses obstáculos? É o que os outros 2 tipos de foz apresentam: acúmulo de sedimentos. Esses seriam os obstáculos, tá? A foz de estuário não tem obstáculos, não tem acúmulo de sedimentos. Uma característica aqui: quando a maré sobe, pessoal, o encontro da água do mar com a água do rio, aqui na foz, obviamente, vai dar origem à água salobra, ou salobra, eu não sei como é que fala, tá? Que é uma água que tem assim, ó, tanto características de água doce quanto de água salgada. É uma mistura, tá? O segundo tipo de foz é a chamada barra. Aqui nesse tipo de foz já é perceptível o transporte de sedimentos, e aí ela é menos profunda e ela é mais estreita que a foz de estuário, tá? Por que ela aqui é menos profunda? Porque começa a ter o acúmulo de sedimentos ali no fundo, tá? Então, se pedir, ou se uma questão afirmar, a foz de estuário e barra tem como característica uma considerável largura. Falso. Por quê? Porque a foz de estuário ela é mais larga e profunda, e a foz de barra ela é mais estreita e não tão funda. Percebam que ela é o oposto desta, né? Por último, temos a foz do tipo delta. Neste caso, tem muito acúmulo de sedimentos. Podemos dizer que é uma forma mais avançada da foz de barra, tá? Por quê? Porque foram trazidos tantos sedimentos no rio, que ele vai tirando, vai causando erosão, né? Que se formam pequenas ilhas, né? Então esses sedimentos se acumulam formando pequenas ilhas. O que acontece? Essas ilhas dão origem a vários canais, tá? Então, aqui tem o percurso do rio, beleza, ok. Aqui formou uma ilha, um acúmulo de sedimento. O que vai acontecer? O rio vai chegar, vai vindo. Quando ele se deparar com esse acúmulo de sedimentos, uma parte da água vai para cá, a outra vai para cá. Daí essa que foi para cá já encontra aqui outro acúmulo de sedimentos e se divide também, tá? Então, vai dando origem a vários canais, ok? Aqui, curiosidade, pessoal.
O rio Amazonas, lembrando de novo, o maior rio do mundo. O rio Amazonas tem uma foz do tipo mista. Por quê? O que é algo misto? É algo misturado, características tanto de tal quanto de tal, né? De duas coisas diferentes, digamos assim. A foz do rio Amazonas tem característica tanto de estuário quanto de delta. Vamos relembrar? O que é uma foz estuário? É aquela foz larga e profunda. O que é a foz de delta? É aquela foz que tem acúmulo de sedimentos e forma vários canais. Então aqui está a foz do rio Amazonas, tá? A imagem de satélite. Nós podemos perceber que sim, essa foz ela é larga e ela é profunda, tá? Só que nós podemos perceber também que aqui, pessoal, tem ilhas formadas pelo acúmulo de sedimentos. Portanto, nós podemos ver que surgem aqui, ó, vários canais, tá? Foz do tipo mista. Outra coisa que eu trago aqui para vocês é o tal fenômeno da pororoca. O que é o fenômeno da pororoca? É quando a maré sobe e há um encontro da água do mar com a água do rio. E esse encontro, ele é bastante violento, bastante bruto, digamos assim, e forma ondas de até 6 metros, tá? De uns tempos pra cá, virou mais uma atração turística nas fozes aqui, principalmente do rio Amazonas, e tem outro rio que eu não lembro o nome. Então é possível prever algumas horas antes quando vai ter, né, quando esse fenômeno vai ocorrer, e aí vira uma atração, né? É uma coisa muito legal de ver. E talvez boa parte de você já tenha assistido alguma vez o vídeo daquele Richard, lembra? Richard Rasmussen, acho que é, né? O biólogo, enfim, que tinha sempre programa anos atrás no SBT, Selvagem ao Extremo, mas assim, ó, anos mesmo, tá? E tem um vídeo dele muito famoso que virou meme, dele apresentando o fenômeno da pororoca. E eu trouxe esse vídeo para vocês, tá? Para vocês verem um pouquinho de como é esse fenômeno. Então, assistam a seguir. Tudo perfeito, os botos vermelhos brincando aqui no Rio Araguari. Tudo calmo, tranquilo, um ventinho, uma brisa. As aves cantando. É o silêncio que antecede o esporro. Dali, exatamente dali, da Foz do Araguari, está caminhando nessa próxima meia hora a pororoca. Ela vai vir lambendo aqui toda essa margem que já está seca, e onde eu estou agora em pé vai ser coberto pela água, com violência. Essa é a pororoca, um dos fenômenos naturais mais incríveis do planeta. Onde eu estou aqui no Amapá, eu consigo enxergar o encontro de dois titãs da natureza. De um lado, a bacia hidrográfica da Amazônia com seus rios, cortando a floresta, despejando trilhões de litros de água doce. Do outro lado, o Oceano Atlântico, gordo, pesado, que sofre alterações das suas marés de acordo com a Lua. Nesse encontro, não há ganhador nem vencedor. Há um espetáculo da natureza que modifica toda a paisagem da floresta numa grande várzea, ora seca, ora inundada. É com muita satisfação que eu trago a vocês a imagem da onda mais longa do planeta Terra. Eu trago a vocês e entrego pororoca! Bom, dando sequência então ao nosso conteúdo, nós vamos ver agora a forma de alimentação dos rios e o regime fluvial. Pessoal, o que é
alimentação dos rios, é a forma que ele recebe água. E existem 3 tipos de alimentação dos rios. A pluvial, pessoal, pluvial, índices pluviométricos, pluviosidade, se refere a quê? Chuva, tá? Então um rio com alimentação pluvial é um rio que enche, né, que tem suas águas garantidas, digamos assim, pela água da chuva. Existe também a alimentação nival ou glacial, que ocorre com o derretimento das geleiras, lembra as geleiras que nós vimos antes? Aquelas geleiras alpinas? Então, aquela água no topo, né, as geleiras lá no topo das montanhas, pessoal, quando aquela neve derrete, é muita água que vai para os rios, tá? E existe ainda a alimentação pluvio-nival. Pluvio-nival. Plúvio, chuva. Nival, água das geleiras. Pluvio-nival, uma alimentação das duas formas, uma mistura. O rio Amazonas, ele tem uma alimentação pluvio-nival, tá? Por quê? Porque ele ganha água tanto do derretimento das geleiras quanto das chuvas. Mas professor, tu falou que no Brasil não existem geleiras. Tá, ok, não existe mesmo. Mas o Amazonas, por exemplo, tá só no Brasil? O Amazonas só no Brasil? Não, né? Não. Vocês sabem onde ele nasce? Vocês lembram? Peru, tá? O Rio Amazonas tem a sua nascente em altitudes consideráveis no Peru, tá? Então, deem uma olhada no próximo slide. Tá, agora foi. Ok, beleza. Pessoal, o Rio Amazonas nasce nessa região aqui, tá? E aí ele percorre todo esse caminho aqui até lançar suas águas no Oceano Atlântico. E é muito curioso porque se tu vê como é a foz do maior rio do mundo, tu pensa que não pode se transformar no maior rio do mundo, né? Pessoal, não sei se aqui dá pra ver bem, ó. Nessa parte aqui eu quero que vocês olhem. A foz do Rio Amazonas, isso é quase um riacho, tá? É uma espécie de córrego. Ela é uma água assim, ó, bem tímida, digamos assim. Por isso que eu disse, não, parece que não pode se tornar um rio tão grande, né? E essa água, ela vem, né, parte dela do derretimento, então, das geleiras, tá? Por isso a alimentação... E claro, no Brasil, como é o clima equatorial aqui no norte, né? Tem muita umidade, muito calor e muita umidade, então tem muita chuva. Por isso o Rio Amazonas tem essas duas formas de alimentação, tá? E, pessoal, eu falei antes, no slide anterior, de regime fluvial, né? Quando nós falamos em regime fluvial, nós nos referimos à alternância do volume de água ao longo do tempo, né? Então, tem um período de estiagem ou vazante, o que acontece? O rio seca ou quase seca, né? Fica com pouca água. Tem período de cheias? Tem também, né? Período de muita chuva, então o rio pode encher, né? Pode transbordar, causar alagamentos, enfim, é bastante comum, né? Por exemplo, no clima tropical, ali mais no centro-oeste brasileiro, tem o verão chuvoso e o inverno seco, né? Então, durante a época chuvosa, é muito comum os rios, o volume ser muito alto, né? Receber muita água e aí causar alagamentos. E é uma planície, né? Então, é fácil de alagar. Então, essa alternância do volume de água do rio recebe o nome de regime fluvial. Tem seca, tem cheia, tem seca, tem cheia e vai alternando, tá? E, pessoal, o regime fluvial, ele depende muito do clima que atua onde esse rio tá, né? E também, claro, né, da sua localização. Então, aqui, ó, vamos ver o regime fluvial dos rios, obviamente, fluvial é de rio, claro, isso foi redundante agora. Enfim, tá? Vamos ver o regime fluvial com base nesses 4 climas aqui. Rios de clima equatorial, como o Rio Amazonas, eles têm pouca variação no volume de águas. Por quê, pessoal? Porque como o clima equatorial é muito calor e muita umidade, tem muita chuva o ano inteiro. Então, não vai ter um período do ano, é muito difícil, aliás, tem um período do ano em que o rio vai apresentar uma significativa queda no volume de água, né? Só se for uma seca muito prolongada, mas por enquanto
isso ainda não está acontecendo no clima equatorial. Eu digo por enquanto porque o desmatamento contribui muito para a redução do volume de águas, tá? A redução do volume de chuva. Rios de clima tropical, como eu falei há pouco, tem a estação seca, que é o inverno, e tem a estação chuvosa, que é o verão. Então, rios de clima tropical podem ter a característica de seco em período do ano e cheio em outro período do ano, tá? Rios de clima nival ou alpino, olha aqui, ó, nival ou alpino, geleiras, derretimento de neve, o que acontece? Esses rios têm cheias provocadas pelo derretimento da neve. Eu acabei de falar para vocês que é muita água proveniente do derretimento das geleiras, tá? E tem também os rios de clima polar, um clima muito frio, né? E esses rios podem ficar congelados de 4 a 6 meses por ano. Por que congelados? Porque é muito frio, óbvio. Tá. Agora, pessoal, rios e relevo, tá? Características de rio quanto ao seu relevo. Tem os rios de planalto, né? Pessoal, planalto, sabemos que é uma superfície bastante acidentada, bastante irregular, tá? Então, consequentemente, o rio vai ter um curso acidentado, né? E com forte correnteza, tá? Então, se é um relevo acidentado, tem correnteza, pode apresentar quedas da água. E as quedas da água são boas para o quê? Para a produção de energia, tá? Temos também os rios de planície. Lembrando que planície é mais estável, tem poucas ondulações no relevo, tá? É algo mais plano, tá? Então, obviamente, é um relevo com pouca declividade e vai ter menos correnteza, e ele é propício à navegação. Pessoal, o Rio Amazonas é um rio de planície amazônica. Por isso o Rio Amazonas ele tem as suas águas com pouca correnteza, né? E ele é bom para navegação. Pode ter geração de energia elétrica num rio de planície? Até pode, só que os custos vão ser mais elevados. Por isso é mais em conta essa questão de produzir energia através dos rios de planalto. E 65% da energia elétrica brasileira é de origem hidrelétrica. E aqui eu quero problematizar o seguinte, pessoal. Para construir ali, para ter uma hidrelétrica, tem que fazer o quê? Represar a água, tá? Para construir a hidrelétrica tem que desmatar uma área grande. Para represar a água, tu vai inundar áreas grandes. O que acontece? Quando tu inunda uma área para construir uma hidrelétrica, essa vegetação vai ficar ali submersa. Isso vai fazer com que de forma mais fácil ocorra a proliferação de algas, e essas algas vão consumir muito oxigênio daquela área ali, daquela água ali, aliás, né? Então o que acontece? Os animais aquáticos que estão lá, peixes, enfim, eles vão ter uma redução na quantidade de oxigênio em relação ao que eles tinham antes e vão começar a morrer. Além do mais, essas algas, elas fazem com que a água adquira um tom esverdeado e fique meio melequenta, tá? Enfim, é um processo ruim, causa mau cheiro, causa a morte da vida naquele ambiente, e este processo recebe o nome de eutrofização. Aqui, eutrofização. Tá? E eu só quero lembrar a vocês que o Brasil tem grande potencial para a geração de outras formas de energia que não afetem tanto o meio ambiente, como a energia eólica e a solar. Tá? Só que falta investimento, falta acesso da população, porque são formas de energia com acesso mais dificultado por causa do preço, enfim, né? O Brasil, por exemplo, pessoal, por sua localização, por sua tropicalidade, tem muito sol. Então vocês têm ideia de quanto a luz do sol, né, uma energia renovável, uma energia limpa. Vocês têm ideia de quanto isso poderia ser utilizado, poderia ser mais aproveitado, poderia ser, o Brasil poderia talvez ser o país com a geração de energia da forma mais sustentável, né?
A geração através das hidrelétricas não é a forma mais sustentável que tem, tá? Então não se enganem se vocês verem, é uma energia limpa. Não, mas e o desmatamento? E o processo de eutrofização? Não conta de nada? Né? Conta e muito, né? Então, aqui ó, é uma ilustração legal do que é a eutrofização, tá? É nível normal de nutrientes na água, tá? Aqui tem as algas, o consumo normal de oxigênio, né? E sobra oxigênio para todos. E aí, claro, outra coisa que também contribui para o processo de eutrofização é o lançamento de água poluída, né? Num corpo, num rio, num lago, enfim, né? Um corpo aquático, eu ia falar. Então, o que que acontece? Através disso aqui, ocorre um excesso de nutrientes, uma multiplicação excessiva das algas, vocês podem reparar isso aqui, tá? E um consumo excessivo de oxigênio por causa dessas águas e falta oxigênio para os animais, que por sua vez vão morrer, tá? Lembra que eu falei que a água ganha um tom, uma tonalidade esverdeada em mau cheiro? É aqui, ó, isso aqui está sendo representado, tá? Podem perceber que aqui ficou verde, né, e vai causar um mau cheiro. Então é um processo bem grave. E aqui eu tenho mais uma foto para vocês. Então, aqui uma área onde ocorreu o processo de eutrofização, tá? Podem perceber a tonalidade da água. Mais uma foto aqui, tá? Também aqui o processo de eutrofização. Provavelmente como está ao lado de uma cidade, provavelmente tem forte ligação com o despejo de água poluída aqui nessa área, né? Então tem que ter um cuidado, responsabilidade ambiental. Pessoal, os rios quanto à sua configuração, são 4, tá? É bem tranquilo. Existem os rios retilíneos, tá? Nos rios retilíneos, pessoal, é comum que haja declividade, né? Um relevo mais inclinado, então obviamente a água vai correr de forma mais veloz, né? Então o que acontece? Quando um rio retilíneo que está num relevo com alta declividade, que causa uma forte correnteza, o que pode acontecer? Aumentar ou ter um alto potencial erosivo, né? Erosão, né? Vai causando erosão na encosta do rio, né? Rio anastomazado é um rio com múltiplos canais. E por que esse rio tem múltiplos canais? Lembra quando eu falei da foz do tipo delta, que tem formação de ilhas pelo acúmulo de sedimentos? É mais ou menos, e daí tem múltiplos canais, falei isso? É mais ou menos o que acontece aqui, tá? Então, o rio anastomazado, ele está num local que tem morros e elevações, e por conta disso, os cursos de água se dividem e se entrelaçam, tá? Eles não possuem um canal principal e tem também grande capacidade de transporte de sedimentação, né? Então, esses rios, eles se dividem aqui, né? Se dividem, dá de cara com uma elevação, aí eles se encontram aqui, daí um vai para cá, um vai para lá, e assim vai indo. Não tem um canal principal, tá? Tem também rios meandrantes, que são característicos de relevos planos, né? Então, planícies. O fluxo é contínuo e regular e tem canais sinuosos. Pessoal, o que é sinuoso? É curva, tá? E tem baixa velocidade de escoamento. Vocês acharam essas características semelhantes a algum rio? Sim, acho que sim, né? Rio Amazonas tá em relevo plano? Tá. Fluxo contínuo e regular? Sim, ou seja, não tem forte correnteza aqui, queda aqui, não tem, né? Canais sinuosos, curvas, tem? Tem. Baixa velocidade de escoamento, baixa correnteza mais fraca, tem? Tem, tá? Pessoal, o Rio Amazonas é um rio meandrante, tem foto depois. Existem também os rios entrelaçados, o último, né? Rios que apresentam barras e ilhas formadas por assoreamento, é o acúmulo de sedimentos, tá? Que já foi abordado. Agora vamos ver uma ilustração quanto à configuração dos rios. Então aqui vocês podem ver, ó, um rio retilíneo, tá? Reto, obviamente. Um rio aqui, vamos para esse, o entrelaçado, tá? Desta forma aqui, então aqui tem o acúmulo
de sedimentos, tá? Um rio anastomazado, essas faixas amarelas aqui são elevações, né, que acabam separando ali. Lembrando, esse aqui não tem um canal principal. E por fim aqui o rio meandrante. Eu acho que vendo essa ilustração aqui, te vem à mente uma lembrança de já ter visto uma foto do rio Amazonas e tu percebeu agora que realmente é semelhante, tá? Aqui, ó, essas curvas aqui sinuosas, né, chamadas então de meandros, tá? Aqui então, pessoal, para vocês, uma foto do rio Amazonas. Podem ver, olha só, aqui é um processo natural que ocorre, tá? Essa água aqui acaba sendo represada por uma questão natural, tá? E aí vai moldando aqui essas formas de canais, tá? Essas sinuosidades. Agora, pessoal, quanto aos aquíferos. Gente, o Brasil tem os 2 maiores aquíferos do mundo. Um deles, o aquífero Guarani, e também o aquífero Alter do Chão. Eu acho que tem alguns que falam Alter do Chão. Eu falo Alter do Chão, tá? Mas indiferente isso também. Pessoal, o aquífero Guarani, ele não está só no Brasil, tá? Que estados brasileiros são abrangidos por esse aquífero? Ou tem no seu subsolo, no seu lençol freático, o aquífero Guarani? O estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, um pedacinho de Minas Gerais e os 3 estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Só que o aquífero Guarani está em outros 3 países também, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, tá? Características, pessoal, do aquífero Guarani, ele tem uma capacidade de aproximadamente 45 mil quilômetros cúbicos de água, tá? E ele está em 70% em território nacional, ou seja, 70% do aquífero Guarani está no Brasil. E esta ilustração mostra isso, né? Deixa isso bem claro. Por outro lado, temos também o aquífero Alter do Chão, que está na região norte do nosso país e está inserido em 3 estados. No Pará, no Amapá e no Amazonas, tá? No Amapá ele tem só um trechinho e o resto ele tá bem dividido assim entre Amazonas e o Pará, tá? Pessoal, ele é bem menor que o aquífero Guarani, vocês podem ver, em extensão ele é bem menor, só que ele tem bastante água a mais do que o aquífero Guarani, né? Ele tem mais que o dobro, porque enquanto o aquífero Guarani tem aproximadamente 45 mil quilômetros cúbicos de água, o aquífero Alter do Chão tem aproximadamente 86 mil quilômetros cúbicos de água. E se eu não me engano, uma informação importante, esses 2 aquíferos poderiam abastecer a população mundial por aproximadamente 250 anos. Professor, esses aquíferos estão conservados? Pois é. Chegamos no ponto triste da situação. Pessoal, os aquíferos já apresentam os 2 sinais de forte poluição, principalmente o aquífero Guarani. Por quê? Olha o local que ele está inserido, né? As grandes cidades estão em cima desse aquífero Guarani, tá? Então, assim, toda essa questão de agrotóxicos também, os agrotóxicos, pessoal, eles não poluem só o ar, né? Não fazem, aliás, só mal quando a gente ingere o alimento que tem veneno. Ele polui também o ar, né? Porque o veneno se espalha. Ele polui o solo, ele mata o solo. E ele também polui o lençol freático, tá? O aquífero, a água embaixo, certo? É triste demais. Esperamos que algo seja feito. E o aquífero Alter do Chão também já apresenta alguns sinais de poluição, não tanto porque a região que ele está inserido tem mais mata, né? Então tem menos população, mas ainda assim já tem sinais de poluição, principalmente por fossas construídas de forma nada responsáveis, tá?
Bom, pessoal, temos também os chamados rios voadores. Isso aqui é bem interessante, eu quero que vocês lembrem disso, tá? O que são os rios voadores? Seguinte, é um processo que ocorre entre o Oceano Atlântico e a Floresta Amazônica. Vocês sabem que a linha do Equador passa aqui, né? Sabem? Ok. Linha do Equador divide o planeta, norte e sul, da origem à latitude, 0,90 para o norte, 0,90 graus para o sul, enfim, tá? Pessoal, é uma faixa muito quente, por quê? Porque o planeta é inclinado e conforme a sua inclinação, os raios solares batem de forma mais inclinada, pá, no meio do planeta, tá? Que no caso o Brasil está. E aí o que acontece? Aqui tem muito calor e também tem muita água. Junta muita água com muito calor, vai resultar em evaporação. A evaporação vai dar origem à formação de nuvens. Climatologia, qual é a massa de ar que se forma aqui? Massa equatorial, porque próxima do Equador. Atlântica, porque se forma no Oceano Atlântico. Lembra o que é uma massa de ar? É uma grande quantidade, uma grande porção de ar que adquire as características do local que ela se formou. Então, quais são as características da massa equatorial atlântica? Quente e úmida, porque ela se formou num local quente e se formou num local com muita água, tá? Então, o que acontece? Ela vai se formar aqui e ela vai vir para o continente. Na região amazônica, ela vai desperdiçar, não, meu Deus, ela vai lançar as suas águas, né? Enfim, vai chover, vamos lá. Vai chover aqui na região amazônica. Pessoal, o que tem na região amazônica? Muito calor. E aqui vai ocorrer o processo chamado de evapotranspiração, que tem junto no processo a transpiração da vegetação. Lembra lá no começo quando eu falei as formas que a água se encontra no planeta? E daí eu falei que podemos citar a vegetação também? Sim, podemos. Porque a vegetação é responsável, aqui na região amazônica, responsável pela formação dos chamados rios voadores. Pessoal, por que rios voadores? Porque rio tem muita água. Faz alusão a isso, muita água. Por que voadores? Porque são nuvens formadas. É mas muita água formada aqui nessa região, tá? E aí o que acontece? Evapora, né? Evapotranspiração. Essa massa de ar aqui, lembram o nome? Massa equatorial continental. Não é atlântica, que nem essa, porque esta se forma no Oceano Atlântico e esta se forma no continente. Então, massa equatorial continental. Essa massa ela quer vir para cá, mas quando ela chega aqui, tem a Cordilheira dos Andes, tá? E o que acontece? Ela não vai deixar essa massa ir adiante, tá? Então parte da chuva vai cair aqui mesmo, e aí vão formar a cabeceira do rio Amazonas, né? O início do rio Amazonas, né? Vão dar início a esse maior rio do mundo, lembram? Aqui, altitudes lá no Peru, lembra, né? Tá, o que acontece? Parte da chuva vai cair aqui, e o resto vai pegar o desvio e vai vir para cá, trazendo umidade para o resto do país, tá? Por isso, pessoal, é muito importante a preservação da floresta amazônica. Eu não sei quanto mais eu vou ter que falar isso, quanto mais eu falo, mais notícia de recorde histórico de desmatamento, tá? Desde o ano passado estão batendo todos os recordes possíveis de desmatamento. E pessoal, sem floresta amazônica não tem umidade. Vocês não entendem isso? Não tem umidade. Sem umidade tem seca no nosso país, tá? Não só no nosso país. Floresta amazônica tem importância em nível mundial, tá? Então, pelo amor de Deus, é uma questão de instinto, é uma questão de sobrevivência. Sem floresta amazônica, sem vegetação, não tem vida, ok? Ok. E aqui, imagem dos rios voadores, né? Uma imagem, enfim. Enfim, a chuva caindo aqui. Eu achei bonito botar isso aqui. E aí deixei uma reflexão no final. Floresta amazônica igual água. Água igual vida. Sem floresta amazônica, sem água. Sem água, sem vida. Então fica com isso na cabeça e seja uma pessoa
com consciência ambiental. Por favor, já falei a questão de instinto, a questão de sobrevivência. E desta forma, com este apelo, eu encerro a minha aula. Espero que tenha sido produtiva, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E até a próxima. Tchau!